Olá, amados, paz e bem. Eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, segundo trimestre de 2026. Nesse trimestre, nós estamos estudando sobre ideologias. E a lição de hoje, a lição de número 2, nos traz o tema A Falácia do Materialismo Histórico. Nós iremos, na lição de hoje, abordar um pouco sobre o comunismo, marxismo e as suas contradições e o quanto eles são opostos à fé cristã. Lembrando que você que gosta de ministrar com slides em sua igreja, seja um assinante do ebedemfoco.com. Sendo um assinante do ebedemfoco.com, você tem slides da revista CPAD, 100% baseados na revista, com imagens de qualidade e prontos para serem usados. E mais, esses slides são editáveis. A maioria dos slides que você encontra na internet não são editáveis e você precisa montar outros slides. Mas os slides do EBD em Foco são todos editáveis e você pode fazer a mudança que você desejar para melhor atender a sua aula. O conteúdo dessa assinatura contém slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para professor da EBD. Nós também temos o nosso aplicativo, o aplicativo do EBD em Foco, e você pode acessá-lo através da sua Play Store. Procure aí na sua Play Store por EBD em Foco. Instale o nosso aplicativo no seu telefone e tem acesso a todos os slides e subsídios produzidos pelo EBD em Foco na palma da sua mão. Para mais informações, acesse www.ebdemfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 94 DDD 98409 2869. Muito bem, vamos então para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição se encontra em 2 Coríntios 10 e verso 5, que nos diz: destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. O resumo da nossa lição nos diz: a resposta bíblica está na fidelidade ao Evangelho, que promove transformação genuína pela graça de Deus, não por revolução ideológica. O texto bíblico da lição se encontra, são dois textos, Provérbios capítulo 30, do verso 7 ao verso 9, e 1 Timóteo 6, do verso 6 até o verso 9. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas você com certeza leia esses textos dentro de seus contextos. Muito bem, vamos então para a nossa introdução. Nesta lição estudaremos a respeito de uma teoria muito influente no mundo moderno, o materialismo histórico, proposto por Karl Marx e Friedrich Engels. Provavelmente você já ouviu falar dessa ideia, que busca interpretar toda a história da humanidade com base nas relações materiais, principalmente as econômicas e de produção, e nos conflitos entre classes sociais. É a base do marxismo e, óbvio, do comunismo, São as bases destas teorias, as relações materiais, especialmente as de conflitos entre classes. Neste caso, a história é, antes de tudo, a história da produção material, ou seja, a história das formas como os seres humanos produzem para satisfazer suas necessidades. E por esta razão é um materialismo, porque se baseia puramente na produção de bens, nas relações de produção, nas relações daquilo que se produz e que se tem. Karl Marx dizia que todas as relações humanas se baseiam em quem tem e em quem pode produzir. Essa visão entra em conflito com a fé cristã porque exclui qualquer referência à dimensão espiritual, à revelação divina ou à providência de Deus, e defende que são as estruturas econômicas que moldam a sociedade e o comportamento humano. O marxismo, o materialismo histórico, defende esta questão de que todas as estruturas da sociedade é que estão envolvidas na questão humana, nas questões humanas, especialmente
as estruturas econômicas. Toda a teoria de Marx está, como dizem, fundamentada numa causa única, né? O princípio parte-se da premissa da causa única, né? Que todas as coisas são resultados de uma causa única, né? Que é o conflito econômico, a questão do material, do bem material. Tudo está relacionado a isso. E não tem, na teoria marxista, espaço para algo divino. Por isso, a visão comunista, que é uma visão marxista, e a visão marxista da realidade, ela é antagônica às verdades bíblicas. Para o cristão, essa perspectiva representa uma distorção da realidade criada e sustentada por Deus, e precisa ser refutada à luz das Escrituras. Esta é uma perspectiva que ela é pequena demais, né? A ideia da causa única, que todas as coisas têm uma causa única, ela é um tanto quanto rasa para descrever todas as coisas que acontecem no mundo, até mesmo numa perspectiva ateísta. Até mesmo para teóricos ateístas, esta é uma perspectiva rasa. Quanto mais para nós, como cristãos, que entendemos que toda a realidade é criada e sustentada por Deus. Primeiro tópico: fundamentos do materialismo histórico. Luta de classes. No centro da teoria marxista está a ideia de que a história é, essencialmente, a história da luta entre classes, entre opressores e oprimidos, né? Que é a questão da causa única. O mundo é muito complexo. Toda a existência, todas as relações humanas, todas as sociedades, elas são muito complexas. Mas Marx dizia que a existência e as relações históricas se baseiam essencialmente nesta causa, a luta entre opressores e oprimidos. Segundo essa visão, as estruturas sociais, políticas e culturais existem para manter a dominação de uma classe sobre a outra, o que os teóricos chamam de infraestrutura e superestrutura ou supraestrutura. E nós vemos aqui nessa pirâmide a infraestrutura, que para Marx a infraestrutura era a base material, a força produtiva, as relações sociais. Esta é a parte dominada, é a parte oprimida na concepção de Marx. Ou seja, na concepção de Marx, a base da sociedade é sempre a base oprimida, é sempre a base pobre. E a supra ou superestrutura é o topo ideológico. Nesse topo está a maneira de ser, de pensar, de agir. Está o mundo das ideias, as instituições, inclusive a instituição família, igreja, o mundo político, jurídico e cultural. E na perspectiva de Marx, esta supraestrutura ou superestrutura é a estrutura dominante, a parte que oprime. Perceba que Marx divide a sociedade nesses dois lados: a infraestrutura, os oprimidos, e a superestrutura ou supraestrutura, os opressores. E na classe dos opressores estão o modo de pensar. Para Marx, a música, a cultura, a religião, a família são partes da superestrutura que oprime a infraestrutura. Por isso, para que eles tivessem êxito na revolução do proletariado, na revolução dos oprimidos, por isso, para que eles tivessem êxito nisso, precisava acabar com a cultura, acabar com a família, acabar com a religião e, consequentemente, com a igreja, e acabar com as instituições, ou pelo menos aparelhar as instituições. A visão do materialismo histórico diz que as estruturas sociais, políticas e culturais existem para manter a dominação sobre a classe oprimida.
o que supostamente justifica a necessidade de uma revolução que inverta essas posições. E nesse aspecto, os fins justificam os meios. Toda ideia de revolução tem esta perspectiva de que os fins justificam os meios. Ou seja, nós queremos inverter a pirâmide. E para inverter a pirâmide, não importa qual meio se usa, desde que o alvo seja alcançado. A história, portanto, seria apenas um ciclo de conflitos materiais e não tem nada transcendente. Por isso que a visão marxista ela é profundamente contrária à visão bíblica, porque ela se baseia apenas nas relações humanas, excluindo completamente qualquer perspectiva de divindade. A cosmovisão cristã, porém, enxerga a história sob outra ótica. O ser humano, criado por Deus, caiu pelo pecado e necessita de redenção por meio de Cristo. Uma das verdades centrais do Evangelho é que o homem é pecador por natureza e que a solução para o problema dele é a redenção em Cristo Jesus, o que é completamente antagônico à teoria marxista de que a redenção social vem pela luta entre as classes oprimida e opressores. A luta real não é entre classes sociais ou entre carne e sangue, mas espiritualmente falando, sabemos que a luta é entre a verdade e o engano, entre a luz e as trevas. Efésios 6:12 nos diz: contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqui Paulo está dizendo que a nossa luta não é contra carne. Quando Paulo está dizendo que a nossa luta não é contra carne, ele está dizendo que a nossa luta não é contra pessoas. Que a luta do evangelho não é contra a pessoa. O que Marx defende que a história da humanidade é construída com a luta entre pessoas, oprimidos e opressores. E esta é uma visão completamente alheia à verdade do evangelho. O foco exclusivo no conflito de classe obscurece a necessidade de regeneração e reconciliação com Deus, tornando a redenção social, que é a melhoria da qualidade da vida do ser humano, mais importante que a salvação eterna. Isso é simples de entender porque o marxismo, o materialismo histórico de Marx, não compreende a realidade do pecado original e não compreende a realidade da transcendência e do divino. Isso deixa bem claro que o marxismo é fundamentalmente ateu. Um cristão que se diz comunista, marxista, ele está completamente equivocado. Ou ele não entendeu o que é evangelho, ou ele não entendeu o que é comunismo e marxismo. Porque, essencialmente, eles são opostos. Um é materialista e o outro é transcendente, divino. São duas coisas completamente opostas. Um diz que o mal do mundo é o pecado e que a redenção é espiritual, que leva à salvação eterna. E o outro diz que o mal do mundo é a opressão social e que a redenção ou a melhoria de vida é pela luta de classe. São duas coisas completamente distintas. Tenha cuidado para não enxergar o mundo apenas com lentes sociais ou políticas. A verdadeira transformação começa no coração daquele que se rende ao senhorio de Jesus, que é um ponto importante, a gente vai ver mais na frente, onde Jesus diz que é do coração que parte toda a maldade humana, enquanto que Marx não compreendia isso. Marx dizia que a maldade está nas relações de opressão e opressor. Sem o novo nascimento, não há nova sociedade. O inimigo busca cegar o nosso entendimento para que não percebamos que o verdadeiro problema do mundo não é econômico, mas espiritual, porque a raiz da injustiça é o pecado. Diz 1 João 5,17, parte A, toda injustiça é pecado. Toda injustiça é, antes de tudo, pecado. E toda injustiça, antes de tudo, é resultado do pecado original. Isso só pode ser resolvido a partir do novo nascimento. Inclusive, quando nós olhamos para a perspectiva
do milênio, o texto de Apocalipse diz que Satanás será preso por 1000 anos e no final desses 1000 anos ele será solto e ainda voltará a enganar alguns. E a gente pensa, mas rapaz, depois de 1000 anos de Jesus governando, Satanás será solto e ele ainda enganará uns. Quem são esses que ele irá enganar? Na perspectiva dispensacionalista, quando Jesus vir em glória para salvar Israel, Israel e as nações, ou os remanescentes das nações que se aliaram a Israel contra o anticristo, estes entrarão no milênio. Mas eles não foram redimidos. Eles não foram justificados. Estes não receberam novo corpo, nova natureza. Eles apenas tomaram uma decisão de estar do lado certo. E por esta razão adentrarão no milênio. Mas eles não foram redimidos, ou seja, eles não têm corpos gloriosos. Eles não têm um novo corpo, como os ressuscitados e os arrebatados. Então eles são seres humanos normais. E eles serão enganados por Satanás. E essa é uma perspectiva importante que mostra que não importa o lugar em que você esteja, por melhor que seja o ambiente, o lugar, o mal sempre estará dentro, não fora. O mal está sempre dentro. Você pode mudar o ambiente para melhor que seja. Cedo ou tarde, alguém vai quebrar as regras, porque o mal está dentro. E a utopia marxista é de que, diante das lutas de classe, haverá um momento em que se terá uma sociedade perfeita com pessoas normais, pecadoras. Eu estou usando o termo pecador por causa da realidade do que é, mas Marx nem usa isso. Mas eles, depois de todo o processo dialético, né, da luta de classe, haverá uma sociedade perfeita, o que é absolutamente impossível. Eu lembro daquela série Os Vikings, que tem um personagem lá que ele está há muito tempo em guerra, né, mas depois ele cansa da guerra e ele junta um grupo de pessoas e vão para uma terra isolada e para poder fugir da guerra. E lá não era para ter armas, não era para ter espada nem nada, porque eles queriam construir uma sociedade completamente pacífica. Mas quando chegou lá, pouco tempo depois, aconteceu algo que é intrínseco à humanidade caída: inveja, ambição e atritos. E por causa que essas pessoas são pecadores, houve confusão, houve briga e houve morte. Ou seja, não adianta você ir para qualquer outro lugar se não for redimido, se não tiver uma nova natureza, se não for nascido de novo, o pecado continuará reinando. Materialismo dialético. O materialismo dialético propõe que todas as mudanças sociais ocorrem como resultado de contradições internas nos sistemas materiais, sem qualquer interferência externa ou divina. Essa teoria nega a possibilidade de intervenção divina e a realidade de princípios morais imutáveis, substituindo-os por um relativismo histórico que legitima qualquer ação em nome da evolução social. O fim justifica os meios. Isso aqui é muito importante. A dialética de Marx é o seguinte: tem a tese, a antítese e a síntese. A tese é a verdade, aí tem a antítese, que é a oposição a essa verdade, e a síntese, que é o resultado dessa oposição ou o resultado da junção das duas. Só que qual é o problema? O próprio Marx defendia que isso se dava em um ciclo. Ou seja, toda síntese, cedo ou tarde, ia se transformar numa tese, que ia exigir uma antítese para então ter outra síntese. E assim sucessivamente. Gerando o quê? Gerando o relativismo. É por isso que aqui o comentarista diz, essa teoria nega a possibilidade de intervenção divina e a realidade de princípios morais
imutáveis. Imutáveis. Por definição, a dialética defendida por Marx, né, o materialismo dialético, o materialismo histórico, o materialismo dialético, por definição, ele exclui a realidade de valores imutáveis, de verdade absoluta. A Bíblia, para ser palavra de Deus, ela precisa ser crida como verdade absoluta. E o princípio do materialismo dialético discorda completamente, porque a partir da dialética defendida por Marx, todas as coisas se tornam cíclicas. Todas as coisas se tornam temporais. Tudo um dia é tese, antítese e síntese. Toda síntese um dia será tese para ter uma antítese e depois ter outra síntese, e essa síntese volta a ser tese, e assim nada será absoluto. O que para nós é completamente contrário à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é imutável e é verdade absoluta. Para nós cristãos, isso é inaceitável, pois a história é dirigida por um Deus soberano, imutável, que estabelece limites morais e julga as ações humanas com justiça. Para nós cristãos, isso é inaceitável porque nós cremos em um Deus imutável. Nós cremos numa Bíblia, que é palavra de Deus, que é imutável. Isso é inaceitável, por isso já disse isso, e volto a repetir. Não faz o menor sentido um cristão marxista, um cristão comunista, porque, por definição, estas ideias são opostas. A dialética marxista focada no materialismo, sem a necessidade de uma intervenção divina, é, portanto, incompatível com a doutrina bíblica da providência e com a doutrina bíblica da inerrância e da absoluta autoridade da palavra de Deus, o qual prega que Deus dirige a história segundo seus propósitos e sustenta todas as coisas. Saiba que nada foge do controle de Deus. Colossenses 1,17 diz, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Hebreus 1,3 diz, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, ou seja, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus, sustenta todas as coisas pela sua palavra, ou seja, Deus é soberano, Deus é imutável, Deus é eterno, e isso é incompatível com a ideia dialética marxista. Visão ateísta. O materialismo histórico, o materialismo dialético, parte de uma base ateísta declarada. Marx dizia que a religião é o ópio do povo. Marx dizia que a religião era uma construção social para impedir que as pessoas fizessem revolução, né? Marx dizia que a religião é o ópio do povo, ou seja, uma ilusão criada para manter os pobres subjugados e satisfeitos com sua condição. Assim, Deus é tratado como uma invenção humana e a fé cristã é vista como um obstáculo ao progresso social. Tal visão não é apenas anticristã, mas implicitamente hostil à revelação bíblica. Isso aqui é um ponto muito importante, né? Como a religião, e a gente vai ver isso mais na frente, como a religião, né, a igreja, como a Bíblia sempre defendeu liberdade, propriedade privada, família, direitos individuais, como por exemplo direito à vida, isso sempre foi antagônico ao materialismo histórico, porque o materialismo histórico sempre defendeu a ideia de uma sociedade por igual, sem ninguém sendo dono de nada. Esse ateísmo ideológico é hostil à fé cristã, pois despreza o testemunho das Escrituras, que ensina que Deus é o Criador, sustentador e Senhor da história. Nunca se envergonhe de sua fé. A nossa esperança não está em revoluções humanas, mas na cruz de Cristo, que nos salvou e nos deu uma nova vida. Sinceramente, uma opinião pessoal do Melk. Eu não sei como que as pessoas ainda definem o materialismo histórico e a luta de classe como uma possibilidade de melhoria da sociedade. Depois de tantos anos, se vê que isso jamais será colocado em prática. É inviável. É inviável. Não há como. O ser humano não se adequa a essa ideia. A imposição
A obrigação pelo Estado ou pela força externa a ser igual a todo mundo, isso jamais vai acontecer. Isso vai resultar em escravidão, em totalitarismo, mas jamais irá acontecer. Todos os lugares onde se tentou isso, houve ditadura. Eu não sei como as pessoas e até cristãos ainda defendem essas ideias, porque elas não fazem o menor sentido e a própria história já provou que elas são absolutamente inviáveis. Segundo tópico, visão bíblica da história e do ser humano. Soberania de Deus. A narrativa bíblica afirma com clareza que Deus é soberano sobre todas as nações, povos e tempos. Em Atos 17, 26, Paulo declara que Deus estabeleceu os tempos previamente ordenados e os limites da habitação dos homens. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. A teoria marxista é ateísta e a Bíblia é não só teísta, monoteísta, como ela nos descreve ou nos apresenta um Deus que é absolutamente soberano, que fez todas as coisas, que sustenta todas as coisas e que tem controle sobre todas as coisas. Isso significa que a história não é resultado do acaso, nem de forças impessoais, mas está sob a direção sábia e justa do Senhor. Não faz o menor sentido a ideia de uma progressão social, de uma melhoria social a partir da luta de classe de pessoas que estão movidas pela ganância. Marx nunca admitiu isso, mas é a realidade bíblica. A Bíblia é provada na realidade da vida de cada pessoa. O ser humano é ganancioso. E toda vez que ele tiver a oportunidade de ter mais do que o outro, se ele não tiver temor de Deus, ele vai ter. A história não é resultado do acaso, porque é Deus quem levanta reis e abate, tudo conforme seus desígnios eternos. Essa soberania contrasta diretamente com o determinismo econômico do materialismo histórico, que nega o envolvimento divino e interpreta os eventos com base apenas nas estruturas sociais. O cristão, no entanto, crê que Deus está ativamente presente no mundo, conduzindo a história rumo à consumação em Cristo. O que para o materialismo é luta cega, para o cristão é plano divino. Creia que Deus não está distante, pelo contrário, ele intervém e dirige todas as coisas com um propósito. Deus criou, Deus planejou, criou e sustenta todas as coisas pelo seu poder e pela sua vontade. A história do mundo caminha para um desfecho glorioso, a volta de Cristo e o estabelecimento do seu reino eterno. Enquanto que Marx defende o ápice da humanidade, a glória da humanidade, como resultado desse processo dialético, onde a luta de classe é a força motriz, o ponto de ignição, nós cremos que em Cristo Jesus, Deus restaurará todas as coisas, e isso sim terá um desfecho glorioso. Dignidade e livre-arbítrio. Segundo Gênesis 1, 26 e 27, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso lhe confere dignidade, responsabilidade moral e capacidade de escolha. E esse é um ponto importante quando nós falamos do marxismo, do materialismo histórico marxista, porque o marxismo e o seu materialismo histórico, ele não separa os indivíduos. Os indivíduos não têm face, não têm personalidade. É a classe que tem. É como se não existisse pessoas, existe a classe. É como se não existisse negro, uma pessoa negra. Existem negros. É como se não existisse uma mulher, existem mulheres. E elas são, por esta ideologia, por esse conceito marxista, obrigado, ou eles querem obrigar que todos pensem iguais, de forma coletiva. Por isso a luta de classe. Mas nós vemos pela palavra de Deus que o ser humano foi criado em imagem e semelhança de Deus, dotado de individualidade, dignidade,
capacidade de escolha, moralidade individual. O ser humano tem características naturais completamente opostas daquilo que Marx propõe com sua luta de classe. Cada pessoa possui valor intrínseco, independentemente de sua posição econômica ou classe social. E como eu já disse, Marx tentou, e até hoje os seus adeptos desenvolvem essa ideia do massacre, né, da morte do indivíduo em nome da classe. O livre-arbítrio é parte dessa dignidade e permite ao homem escolher entre o bem e o mal, entre a obediência a Deus ou a rebelião contra ele. Essa visão é incompatível com o materialismo histórico, que trata o ser humano como produto das estruturas. Como eu já falei, produto das estruturas. Ele não é um indivíduo, ele é o produto da classe. Ele não é ninguém sem a classe. Ele não pode pensar fora do que a classe e os seus idealistas pensam. Ele não é livre, mas é condicionado a viver e a pensar como o que o todo ou a classe pensa. Isso não é liberdade, isso é opressão, isso é destruir questões mais belas do ser humano, que é a sua individualidade, a sua personalidade. Tal ideia elimina a responsabilidade pessoal e abre caminho para justificativas ideológicas para o pecado e a violência, como se o mal não fosse fruto de um coração corrompido, mas apenas resultado de opressões externas. E é isso que eles querem que a gente pense, que as pessoas não precisam de Deus, porque elas não são culpadas individualmente. Por isso, tudo que elas fazem para o bem da coletividade. E uma vez que o que elas faz para o bem da coletividade, então elas não precisam justificar o que fazem, nem prestar conta com ninguém do que fazem, porque fazem em nome da coletividade. O que é um problema. É um problema porque nós somos pecadores, nós somos pessoas com natureza inclinada ao pecado, e nós precisamos de arrependimento, de transformação, nós precisamos de Jesus. Solidariedade cristã. A resposta bíblica à injustiça não é a luta armada, nem a revolução violenta, mas o amor ao próximo, a compaixão e a justiça segundo os padrões do reino de Deus. Não faz nenhum sentido, gente, pensemos nisso. Não faz nenhum sentido você alcançar melhoria social com guerra, com conflito. Com conflito, e não é apenas conflito, é ódio. Marx defendia que o empregado tinha que ter ódio do patrão. Como ele se baseava toda a sua estrutura de pensamento nestas relações de trabalho, então ele dizia que tinha que ter ódio do patrão. Hoje, o marxismo cultural, e com suas nuances, né, defende que os militantes, né, os integrantes da classe precisam ter ódio dos opostos. Por exemplo, negro tem a obrigação de ter ódios de branco, e branco, ódio de negro. Mulher ter ódio de homem, e homem, ódio de mulher. Cristãos ter ódio de não cristãos, e não cristãos, ódio de cristãos. Esta é a ideia do marxismo. E aonde que isso vai levar a uma sociedade homogênea e estável e de bom viver? Como que isso vai levar a todo esse benefício, a toda essa pujança e glória da humanidade? Nunca, jamais isso irá acontecer. Jesus ensinou que devemos amar até os inimigos, Mateus 5,44. E que o maior é aquele que serve e não aquele que quer ser servido. A igreja primitiva vivia a solidariedade cristã de forma prática, compartilhando recursos e cuidando dos necessitados, sem depender de imposição estatal ou de alguma ideologia. É porque é preciso que as coisas aconteçam de dentro para fora. Só glorifica a Deus, só é verdadeiro se é de dentro para fora. Mas se é uma imposição externa, isso cedo ou tarde irá fragmentar, irá colapsar, porque não dá
para manter isso para sempre. Essa solidariedade nasce como resultado da regeneração e do novo nascimento, e não de estruturas sociais. Todas as virtudes que nós vemos em nós é resultado da operação do Espírito Santo em nós, e não de nós mesmos. Diferente das ideologias que tentam impor a igualdade por meio da coerção, o Evangelho transforma corações para agir em generosidade e justiça. Essa é uma ideia completamente absurda. Completamente absurda. Igualdade por coerção, isso é um negócio completamente estranho à realidade do pensamento humano. Isso é demoníaco, é diabólico. Como que eu preciso ser igual a todos? E se eu não aceitar, eu serei obrigado pela força? Isso não faz o menor sentido. Isso é completamente alheio ao que é ensinado pela palavra de Deus. A justiça bíblica é fruto da graça e não da luta de classe. Ela busca reconciliação, não revanche. Quando precisa ver o amor, o mundo precisa ver o amor de Deus em ação através de nós. Que a nossa justiça venha do coração regenerado, transformado pelo Espírito Santo e não por imposição ideológica. O mundo precisa ver o amor de Deus em nós, seguindo o exemplo de Jesus, que não revidou, e não seguindo o exemplo de Karl Marx, que defendia que a história da humanidade se baseava na luta, no ódio do oprimido ao opressor. Terceiro tópico, consequências práticas e espirituais desta teoria. Perseguição religiosa. A história moderna oferece inúmeros exemplos dos perigos do materialismo histórico, quando aplicado ao governo. Em países onde o marxismo virou governo, a fé cristã foi tratada como inimiga do Estado. A fé cristã é sempre tratada como inimiga em países comunistas e regimes de inspiração marxista devido a uma incompatibilidade fundamental entre a ideologia do Estado comunista e os valores cristãos, que engloba questões ideológicas, filosóficas e de poder estrutural. A perseguição histórica e contemporânea, observada em lugares como a ex-União Soviética, China, Cuba e Coreia do Norte, fundamenta-se nos seguintes pontos principais. Primeiro, países marxistas, comunistas, são ateístas e materialistas. O comunismo baseia-se no marxismo, é intrinsecamente materialista e busca uma sociedade ateísta, considerando a religião como uma forma de alienação. Ou, nas palavras de Marx, a religião é o ópio do povo, que faz o povo ficar cego para fazer revolução. A fé em um Deus criador é vista como inútil e uma distração da luta de classe, que é o objetivo central do marxismo. Outro ponto também importante é o conflito de lealdade. Poder estatal versus o poder divino. O cristianismo ensina que o poder supremo pertence a Deus, enquanto o totalitarismo comunista exige lealdade absoluta ao partido e ao Estado. A existência de uma instituição organizada, como a igreja, como família, que não se submete ao controle do Estado, é visto como uma ameaça à autoridade do governo. É por isso que a fé cristã sempre é tida como inimiga do Estado, aonde os países são governados por governos de ideologia marxista-comunista, porque a fé cristã e seus valores são antagônicos, são contrários, estão em completo e permanente conflitos com as ideias dessa gente. Nesses locais, igrejas foram fechadas, líderes foram presos ou mortos, e a Bíblia foi proibida em muitos contextos. Esses regimes trataram a fé cristã como ameaça ao Estado, justamente porque ela prega uma autoridade superior à ideologia do partido. Por exemplo, a luta de classe versus reconciliação. O marxismo e o comunismo defendem a luta de classe. O evangelho defende a reconciliação. Jesus disse que nós temos que, inclusive, amar nossos inimigos. Então, olha só como que é antagônico. O cristianismo ensina a reconciliação, o perdão, o amor ao próximo,
conceitos opostos ao marxismo, que prega o ódio de classe. Olha como as coisas são completamente antagônicas dentro das duas visões. E é por isso que eu digo, não sei como ainda tem cristãos dizendo que são comunistas. Outros pontos, como visão de mundo versus valores. O cristianismo sustenta valores como liberdade individual, dignidade humana, por exemplo, direito à vida, direito à propriedade, contrariando o coletivismo forçado e o controle estatal sobre todos os aspectos da vida social, que prega o materialismo histórico, marxismo e comunista. Ponto. Não tem muito que discutir. Toda a estrutura de pensamento e praxe comunista e marxista é absolutamente antagônica. Estão em posições opostas ao evangelho. Por isso, isso não é algo que o cristão deva pertencer. O cristão que se recusa a adorar o Estado ou abraçar o ateísmo oficial torna-se alvo de perseguição. O testemunho da igreja em meio a esse sofrimento, no entanto, continua sendo um dos maiores sinais do poder e da verdade do evangelho. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O comunismo foi implantado em vários lugares, mas não permaneceu. Aonde permaneceu puramente, trouxe miséria. China, por exemplo, é um país rico, mas é um país elitista. Os comunistas brasileiros não admitem isso. Mas salários péssimos, nenhum nível de democracia, escravidão e fome na China comunista. E o povo diz que é um lugar bom, os comunistas, mas, meu amigo, e lá também as pessoas não podem adorar a Deus. Mas a igreja permanece de pé, porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Fracasso utópico. O materialismo histórico promete uma sociedade utópica, sem classe, sem desigualdade e com justiça plena. Gente, para isso acontecer, a mente e o coração de todas as pessoas tinham que ser mudada. E isso não vai mudar com luta de classe. Contudo, a experiência mostra que eles falharam nessas promessas, causando sofrimento e injustiça, resultando em governos autoritários, concentração de poder. A China é um exemplo disso, concentração de poder. Pobreza generalizada, salários pífios, trabalho escravo, perda de liberdades fundamentais. A utopia prometida se torna pesadelo de milhões de pessoas. É isso que o materialismo histórico, o materialismo dialético, o marxismo, comunismo, que é tudo farinha ou lama do mesmo lameiro, é isso que eles fazem. Isso acontece porque as raízes da injustiça não estão apenas nas estruturas econômicas, mas no coração humano. E, inclusive, Hegel e Marx, eles dizem que eles acabaram tendo um rompimento porque Hegel era mais idealista, né? Ele pensava que as coisas aconteciam muito mais no campo das ideias, e Marx no campo prático, né? Da matéria. Hegel pensava que os problemas estavam na formulação das ideias. Então, em certo sentido, Hegel pensava que o problema estava dentro do ser humano, na incapacidade de formular boas ideias. E Marx não, achava que o problema estava na falta de prontidão, de vontade do povo de se opor, de lutar. Ele pensava que tudo estava nisso. Mas olha o que é interessante. A Bíblia nos ensina que as raízes da injustiça estão, antes de tudo, no coração humano e não apenas nas relações comerciais. Mateus 15:19, Jesus diz que do coração que vem toda maldade. É do coração, é do ser humano. Por que eu citei Engels aqui? Porque talvez Engels esteja mais próximo da realidade do que Marx, porque Engels está vendo que o problema está na formulação das ideias, né, que é algo que vem de dentro do ser humano. Enquanto que Marx acredita que o problema está nas relações estruturais, na forma como as pessoas se reorganizam ou se organizam. Se elas mudarem a posição da sua organização, o mundo muda, vira uma coisa boa. E isso é completamente improvável. Ao ignorar o pecado original e confiar na bondade natural do homem, essas ideologias constroem sistemas instáveis e perigosos. Porque, meu amigo, como Jesus diz em Mateus 15:19, o mal vem do coração do homem,
que não foi regenerado, que não foi perdoado. O mal não está nas relações trabalhistas, o mal está no coração do ser humano. O Evangelho, ao reconhecer o pecado e oferecer redenção, oferece uma esperança mais realista e duradoura, que faz muito mais sentido, porque se baseia no poder de alguém que de fato tem poder, que é Jesus, que nos redime, que nos perdoa, que nos justifica e que nos faz nascer de novo. Só o Evangelho de Jesus pode verdadeiramente nos transformar. Enquanto que a ideia dos materialistas é que os processos de transformação social os resultados serão a partir dos seus conflitos, dos conflitos entre eles mesmos, entre pessoas falhas, entre pessoas limitadas. Isso jamais pode gerar perfeição. Testemunho da igreja. O mundo está em crise, mas a igreja continua sendo sal da terra e luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. O mundo está em crise, mas a igreja continua levantando o estandarte da santidade e da fé em Cristo. Em contraste com os sistemas que falharam, a igreja permanece como um farol em meio à escuridão. Mesmo perseguida, ela continua firme, proclamando a verdade e vivendo a fé com coragem. O poder da igreja não está nas armas humanas e nem no domínio público, mas na cruz de Cristo que salva, transforma e liberta. Por isso tem muita gente que pergunta por que Jesus não foi um ativista contra a escravidão, se na época dele tinha escravos. Por que Paulo não foi um ativista contra a escravidão, se na época deles tinham escravos? Paulo chega a dizer que os escravos deveriam amar os seus senhores. É porque, na verdade, o evangelho sempre foi pensado para subverter de dentro para fora. O evangelho transforma o coração, transforma a essência, para depois, como resultado, haver a mudança nas obras. É por isso que Paulo diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Também ele diz, dessa vez em Efésios 2:10, que nós somos criação de Deus em Cristo para viver boas obras. Ou seja, primeiro acontece a transformação no interior e depois vem o exterior. A igreja testemunha que a verdadeira justiça é fruto da reconciliação com Deus, não de imposições humanas. Ela ensina que a paz começa no coração regenerado e que o amor ao próximo é mais eficaz do que o ódio de classe. Tudo passa pela operação do Espírito Santo no coração do ser humano. O testemunho cristão, portanto, é um desafio a todas as ideologias que prometem salvação sem Deus, mas sempre falharam. Nunca de fato apresentaram o que proporam. Você faz parte da igreja do Deus vivo. Por isso, viva com ousadia, ame com verdade e proclame o evangelho com coragem. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. E uma das formas de nós vencermos essas ideologias é vivendo o evangelho de verdade, com sinceridade, imitando de verdade a Cristo. Se assim fizermos, não tem chance para Marx ou quem quer que seja. Conclusão. Aprendemos que o materialismo histórico reduz erroneamente a realidade e as consequências materiais e conflitos humanos, negando a existência e a ação de Deus, bem como a existência de valores eternos. A fé cristã, por outro lado, reafirma que o Senhor governa todas as coisas e orienta o curso da história. Desta forma, somos chamados a viver a verdadeira justiça e solidariedade na igreja como fruto do evangelho e não da imposição estatal, mantendo vigilância e fidelidade à palavra de Deus. É fazendo a vontade de Deus, é sendo obediente à palavra de Deus, que nós iremos vencer estas oposições, independentemente das teorias materialistas humanas. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe. Lembrando que na plataforma EBD em Foco você tem tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Ficamos por aqui, até a próxima. Paz e bem a todos.